Olá, querido amigo e querida amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. Começamos uma série falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar comentando sobre o segundo tema dessa temporada, a saber, vamos estar falando acerca da salvação. Afinal, meu amigo, de que precisamos ser salvos? Afinal, será que alguns nascem predestinados à salvação e outros à perdição? Ou ainda, será que eu tenho que alcançar a perfeição para eu ser salvo? À luz da Bíblia, como entender estas questões? Portanto, meu amigo, seja bem-vindo ao programa Em Busca da Verdade. E assim nós vamos desvendar esse mistério de Deus e também, querido amigo, te proporcionar o maior de todos os benefícios que o Senhor Jesus Cristo ele escreve no seu santo livro, ou seja, a salvação. Mas antes disso, eu quero convidar você, amigo, que está nos assistindo neste exato momento, a fazer uma oração. Nunca iniciamos o estudo da Bíblia sem antes de orar. Vamos orar? Inclina a tua cabeça, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça mais uma vez por nós estarmos estudando a tua palavra. Nos ajude a compreender o grande plano da salvação e que o Senhor também possa iluminar este amigo que está nos assistindo nesse momento e desvendar o maior de todos os benefícios proporcionados por ti. Ajude-nos a compreender e que o teu Espírito seja o nosso orientador e professor neste estudo. Assim clamamos e te pedimos, é a minha oração. Amém. Amigo, de que precisamos ser salvos? Como entender esta questão? A princípio, quando Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas, o Senhor Deus também criou a mais bela de todas as criações. Deus formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a princípio, quando Deus criou o homem, o propósito de Deus é que o homem era para ser eterno. Este sempre foi o propósito do Senhor, é que o homem gozasse, desfrutasse da eternidade. Mas o que aconteceu? O Senhor Deus, quando criou o homem, colocou ele em um jardim. E mesmo assim, o Senhor Deus resolveu testá-lo para ver se ele era obediente ao Senhor. E o que Deus ali resolveu fazer? Deus então naquele momento resolveu ali dar uma única regra, um único mandamento para o homem. E esse mandamento nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 15. Aliás, o versículo de número 16. A Bíblia nos diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Deus, naquele momento,
quando criou o homem, criou para ser eterno. Mas, mesmo Deus criando ele com essa possibilidade para ele gozar da eternidade, Deus deu a ele o direito da escolha. Deus disse para ele: você pode comer de todo fruto que há no jardim, menos o fruto do conhecimento, do bem e do mal. No dia em que você comer dele, você irá morrer. E todos nós conhecemos essa história. A serpente entrou no jardim, enganou a ambos. Ambos aqui pegaram o fruto proibido, comeu e assim o pecado foi consumado. Ou seja, quando o pecado foi consumado, havia duas possibilidades que Deus poderia ter feito. A primeira, Deus poderia ter matado o homem. E a segunda, Deus poderia ter revogado a sua lei. Porque Deus, ele é justo, ele é justiça. E a lei de Deus, a lei divina, representa isso, porque a lei representa o amor e a justiça de Deus. Mas como Deus amava o homem, amava a sua criação, o Senhor Deus então criou uma terceira possibilidade. Deus não matou o homem e também não revogou a lei que ele mesmo criou. O que Deus fez? Então, por causa do seu pecado, alguém terá que morrer em seu lugar. E foi exatamente ali, naquele exato momento, que nasceu o plano da salvação. Ou seja, de que precisamos ser salvos? Precisamos, meu amigo, ser salvos do pecado. Precisamos ser salvos dessa vida pecaminosa que nós levamos cotidianamente. Precisamos ser salvos da maldade e principalmente da condenação eterna. Porque quando Deus fez um homem, Deus criou-o para ser eterno, mas Deus deu a ele o direito da escolha, se ele queria a vida eterna ou se ele queria a morte. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus, ele rejeitou a vida eterna, comeu o fruto e assim a morte passou a todos os homens. E os homens passaram a pecar, e o pecado foi se multiplicando e a maldade dos homens também. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 6, olha o que a Bíblia diz. Isso, depois de gerações, depois de anos e anos, veja o que aconteceu com o surgimento do pecado. Como estava a situação dos homens após a queda do homem. Olha o que diz, após a entrada do pecado. Olha o que diz Gênesis, capítulo 6, e o versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração eram só más cotidianamente. Ou seja, percebamos que a situação do planeta após a entrada do pecado era terrível, porque o pecado acabou tornando-se um empecilho entre o Criador e a sua criatura. Os homens eram maus, os homens eram cruéis, eram cheios de maus pensamentos. E isto acabou se tornando uma barreira entre Deus e o ser humano, porque quando surgiu o pecado, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa, sujeita a todo tipo de maldade. O salmista Davi, ele vai escrever um salmo muito interessante. Olha o que Davi escreveu, Salmos de número 51,
E o versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Percebemos que quando o ser humano nasce, ele já nasce com essa natureza pecaminosa. Talvez você deve se perguntar, né? Mas Cristiano, criança quando nasce não tem pecado? É óbvio, meu amigo, se você pegar uma criança de 3 para 4 anos de idade, essa criança, ela não tem um discernimento para discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Somente essa criança, ao atingir uma certa maturidade, ou seja, e ela passar a entender que ela é uma criatura pecaminosa e que precisa de um Salvador, ali naquele exato momento, ela vai ter o direito de escolha, se ela quer ser salva por Cristo ou se ela quer ficar naquele erro. Mas a Bíblia não relata uma faixa etária de idade para isso. Isso varia de acordo com o ser humano. Às vezes pode ser 9 anos, 10 anos, 12 anos, enfim. Mas eu quero que você entenda que o homem, o ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa, porque somos concebidos pelo pecado, somos frutos do pecado, e através disso já nascemos com essa natureza pecaminosa, sujeita a todas as maldades. Jesus ainda, ele vai trazer um ensinamento. Olha o que Cristo, ele nos ensina. Vamos lá para o Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 15, e o versículo de número 19. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 15, e o versículo de número 19. Aqui diz: porque do coração provém os maus pensamentos. Veja, mortes, adultérios, relações extraconjugais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Percebamos que o homem já nasce com essa natureza, sujeita a todas as maldades. Então, meu amigo, nós precisamos ser salvos dessa vida que levamos. Nós precisamos ser salvos do pecado, porque o pecado é um muro, é um obstáculo entre Deus e nós. E para romper esse obstáculo, só existe uma única pessoa, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a humanidade toda estava perecendo. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 6 a situação do planeta. Veja que a geração humana estava em pecado, estavam cheias de maldade. E a maldade foi se multiplicando cada vez mais. Ou seja, nós precisamos ser salvos dessas maldades. Precisamos ser salvos dessa vida que nós levamos. E foi assim, meu amigo, que Deus, ele anunciou as boas novas para o seu povo, enviando Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio para desfazer toda a má obra. Jesus Cristo, ele veio para nos proporcionar o direito a essa salvação e ainda nos aproximarmos de Deus. Se nós olharmos para Mateus no capítulo 1, pega a sua Bíblia aí, meu amigo. Mateus capítulo 1. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Mateus capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Olha o que o anjo ele vai dizer a José. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Você percebe que a geração estava se corrompendo. A geração vivia na pecaminosidade. E Cristo, ele veio nos salvar do pecado, nos proporcionar uma vida plena, uma vida em harmonia, uma vida em gozo e assim também nos aproximarmos de Deus. Cristo veio trazer essa salvação para nossas vidas. Percebamos que nós estávamos condenados por causa do pecado de Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, a morte passou a todos os homens. Mas que morte é essa? A morte eterna. Existem dois tipos de morte na Bíblia. Existe a morte natural, no qual um dia eu e você nós vamos passar, e existe a morte eterna. Mas a diferença é que na morte natural há uma possibilidade de ressurreição para aqueles que partiram com Cristo. E essa ressurreição, ela ocorrerá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enfim, agora a morte eterna não tem como escapar. Ou seja, e Jesus Cristo, ele veio trazer esta salvação para nossas vidas, para mim e para você. Ele veio nos livrar dessa condenação eterna e assim nos proporcionar a uma vida eterna em harmonia com Ele. Ainda falando da salvação, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos lá para o Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 2, e o versículo de número 29. Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 29. A Bíblia vai falar acerca de um homem que há muito tempo estava esperando a salvação do Senhor. Olha o que a Bíblia diz sobre esse homem. Agora, Senhor, podes despedir em paz este teu servo. Veja, segundo a sua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, Jesus, juntamente com seus pais, estavam no templo. O que acontece? José e Maria, ao apresentar Jesus, que ainda era um bebê, ali estava esse homem, chamado Simeão. Ele estava esperando a salvação divina, a salvação chegar. E o Espírito Santo de Deus revelou a ele que ele não morreria sem antes dele ver o Cristo. E foi exatamente no templo, quando Maria e José foram levar o menino Jesus ali no templo. Ali estava este homem. E este homem, ao ver Cristo, ele segurou a criança no colo e glorificou a Deus. Ele disse: Senhor, agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ou seja, o próprio Simeão estava narrando, estava dizendo que Cristo era o Salvador do mundo, que Cristo viria para salvar o povo dos seus pecados. Veja que o próprio Simeão enxergou em Jesus o plano de Deus para nossas vidas, o plano da salvação. E Cristo estava vindo para nos redimir de toda a maldade. E assim aconteceu, querido e amigo. Falando acerca da salvação, existe, meu amigo, algumas linhas de pensamentos quando o assunto é a salvação. Por exemplo, alguns ensinam que a salvação ela é predestinada. O que isso quer dizer? Que alguns são predestinados a ela e outros são predestinados à morte eterna. Mas eu quero dizer para você que a salvação ela não é predestinada. Pelo contrário,
A salvação, meu amigo, ela é para todos. Ela é para toda a pessoa. Há um texto muito conhecido pelos cristãos, que é João capítulo 3 e o verso de número 16. Ali diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele morreu para todos. Está entendendo? Agora, vamos supor, meu amigo, que existe essa predestinação, que alguns são predestinados a ser salvos. Sabe o que acontece? Deus está sendo injusto. Só por quê? Porque aí ele está interferindo em seu livre-arbítrio. E Deus, ele jamais vai interferir no seu livre-arbítrio. Ou seja, o próprio ser humano escreve a sua própria história. É você que vai decidir se vai aceitar ou não a salvação proposta por Jesus. É você que vai decidir o lado no qual você vai ficar. O direito de escolha está nas tuas mãos. Jesus morreu para todos. Jesus morreu para mim. Jesus morreu para você. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. É por isso, meu amigo, que o direito de escolha está nas suas mãos. Porque a partir do momento em que você aceitar essa salvação que Cristo está te oferecendo, a partir do momento em que você aceitar isto, você vai ver a diferença. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida e ainda herdar o maior de todos os benefícios, que é a vida eterna. Se Deus, se existisse na verdade essa predestinação, Deus seria injusto e ele mesmo estava interferindo em seu livre-arbítrio. E repare que quando o Senhor Deus, ele criou o homem, lembra? O próprio Deus deu a ele o direito de escolha. Ele mesmo disse: tu comerás de todo o fruto, menos aquele. Ou seja, Adão está nas suas mãos. Se você quer a vida eterna ou se você quer a morte eterna. Mas o que acontece? O homem foi pelo caminho errado. Ele acabou comendo do fruto e assim o pecado se consumou. Ou seja, Deus, ele nos deu o maior de todos os dons, que é o nosso livre-arbítrio. E o Senhor Deus, ele jamais vai interferir na tua escolha. É você que vai decidir, meu amigo, se quer ou não o plano da salvação que Cristo está te oferecendo. Só depende de uma única pessoa, você. E ainda falando sobre essa questão, eu quero que você pegue a sua Bíblia, querido amigo e amado irmão, abra comigo lá no livro de João, no capítulo 12, e o verso de número 47. Vamos lá para João, capítulo 12, e o versículo de número 47. João 12, e o verso de número 47. Vamos estar meditando aqui na palavra de Deus. João 12. Você que tem a sua Bíblia e queira nos acompanhar, estou lendo aqui em João 12 e o versículo de número 47. A palavra de Deus nos diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar.
Ele veio tirar você, meu amigo, dessa vida pecaminosa. Ele veio tirar você dessa perdição no qual você está vivendo. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio para todos. Mas vai de cada um, se aceita ou não, essa salvação que Ele mesmo está oferecendo. E outro texto também que eu quero ler com os amados irmãos e ouvintes, telespectadores da Palavra de Deus, se encontra em João capítulo 10 e o versículo de número 15. Olha o que diz ainda, João 10 e versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Louvado seja Deus! Olha o que Cristo fez por você, meu amigo. Jesus, Ele entregou a si mesmo. Como nós estávamos perdidos, estávamos condenados, sabe o que Cristo fez? Jesus, Ele foi até a cruz. Ele foi até o matadouro. Aqui está falando da obra de Cristo na cruz. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus, Ele é o nosso pastor. E Ele sendo o nosso pastor, Ele foi fiel até a sua morte. Veja, amado irmão, como é importante esse plano para mim e para você. Jesus, Ele morreu por nós. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu pelas suas ovelhas. Jesus, Ele nos amou de tal maneira, meu amigo, que Ele não se importou em pagar o preço. Ele sofreu calado. Ele sofreu tudo em silêncio, porque Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos amou. Veja, eu amo as minhas ovelhas e eu dou a minha vida por elas. E assim Cristo se entregou, a saber, a morte de cruz. Vamos lá agora para você entender. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 24. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 24. Olha só o que Cristo fez por nós na cruz. Lembra do versículo anterior que nós lemos? Que Cristo, Ele diz, eu amo as minhas ovelhas e dou a vida por elas. Olha só o que Cristo fez na cruz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Se você percebeu que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Interessante, eu comentei isso no estudo passado, que o Novo Testamento, na verdade, é uma ampliação ao Antigo Testamento. Ou seja, se nós fazemos um paralelo entre eles, esse texto que Pedro aqui está recitando é o mesmo que Isaías recitou no capítulo de número 53. E aqui Pedro está lembrando a igreja o que Cristo fez na cruz por nós. Cristo morreu por nossos pecados. Todos os nossos pecados foram lançados em Cristo e hoje nós somos justificados. Jesus veio trazer essa justiça para nós. Jesus, Ele foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado, tudo para trazer essa justificação para cada um de nós, meu amigo. Veja a importância da salvação. Veja o que Jesus Cristo fez por nós, fez por mim e por você. E geralmente nós se esquecemos disso.
Às vezes nós choramos por pessoas que nem conhecemos. Às vezes nós choramos. Quando falo nós, eu falo a sociedade no qual nós estamos vivendo. Às vezes morre um cantor ou um artista, a pessoa se deleita ali em lágrimas. Às vezes nem conhece a pessoa, mas quando falamos em Cristo, poucas pessoas o valorizam e a maioria o despreza, esse plano que Deus tem para nós. Ou seja, esse pacto que Cristo fez por nós, esse preço que Jesus Cristo fez por mim e por você, tem que ser memorável todos os dias da nossa vida. Assim como nós, ao acordarmos, nós temos que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo plano da salvação. Ao dormirmos, no decorrer do nosso dia, Jesus, Ele levou os meus pecados naquela cruz. Ele levou os teus pecados naquela cruz. Ele carregou a cruz por você. Porque pelas suas pisas duras, eu e você, nós estamos aqui hoje. Veja a importante obra que Cristo fez por nós. E eu quero lhe fazer uma pergunta para você, meu amigo. Como eu disse no princípio, será que a salvação, ela vem das obras? Será que eu e você precisamos fazer algo para ser salvos? Porque ensinam por aí que eu tenho que atingir a perfeição. Será que eu tenho que atingir a perfeição para eu ser salvo? Será que eu tenho que praticar boas obras para que eu possa obter esse dom? O que a Bíblia nos diz? Qual é a luz da Bíblia acerca disso? Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios. Como entender este assunto? Será que eu tenho que atingir a perfeição para eu ser salvo? Ou seja, praticando boas obras? O que a Bíblia diz? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 8. Preste bem atenção. A palavra de Deus, ela nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você prestou atenção? Nós somos salvos não pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé. A partir do momento, meu amigo, em que você exercita, que você reconhece, que você dá toda a sua credibilidade para Cristo, e você reconhece o grande plano da salvação, reconhece o ser humano que você é, a sua condição pecaminosa, e valoriza aquilo que Jesus fez por você. Você é salvo, meu amigo, pela graça de Deus que foi manifestado na cruz. É somente a cruz é quem pode te salvar, mediante a tua fé. É claro, as obras, elas são importantes, mas as obras, elas se encaixam em outro patamar, em uma outra categoria. Ou seja, eu faço obras não para ser salvos. Eu faço obras porque eu sou salvo. Você está entendendo? As obras não é para eu me salvar. As obras é uma evidência, é um fruto da minha salvação. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, mediante a nossa fé. A partir do momento, falo e repito, que você professa a sua fé em Cristo, você é salvo pela graça que manifestou na cruz. E a partir do momento, você começa a praticar as boas obras, porque as obras é uma evidência da tua salvação. Nós praticamos boas obras, não para ser salvos, não para atingir a perfeição, mas nós
praticamos boas obras, porque é o fruto, é uma evidência que eu me salvei, é que eu sou salvo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler ainda, meu amigo, um texto com você. Vamos lá para a primeira carta de João, no capítulo 5, e o versículo de número 11. Olha o que a Bíblia nos diz. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 11. Aqui diz: e o testemunho é este, de que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, nós somos salvos através de Cristo para herdar este maravilhoso dom que Deus está nos dando. Obras não salvam ninguém. Caridade não salva ninguém. Eu faço isso porque é uma evidência que eu sou salvo. A partir do momento que eu confesso a minha fé em Jesus, eu pratico as boas obras, porque as obras, entenda, é uma evidência da salvação e não uma condição para eu e você ser salvos. E eu quero terminar este estudo de hoje lendo com você aqui Evangelho de São Lucas, no capítulo 15 e o versículo de número 10. Aqui diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você sabia que quando você professa a sua fé em Cristo, aceita esse plano de Deus para nós, aliás, aceita esse plano que Deus tem para você, e a partir do momento que você reconhece a situação no qual você está vivendo, você reconhece a sua vida pecaminosa e crê no plano de Deus por intermédio de Cristo, você sabia que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Quando um ser humano reconhece Cristo, que sem Jesus nós não somos nada, que sem Jesus nós não conseguimos viver, que sem Ele a gente não chega a lugar algum, que sem Ele nós somos condenados ao fogo eterno. A partir do momento em que você reconhece isso, que sem Jesus não dá, meu amigo, e que realmente eu preciso de alguém para eu ser salvo, porque eu sou pecador, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas maldades, mas eu preciso de Jesus. Sem Jesus não dá. E eu aceito a Ele, eu aceito esse plano de Deus para a minha vida. A partir desse momento, a festa no céu. Quando alguém se arrepende e principalmente quando alguém professa a sua fé em Jesus Cristo. E Jesus, nessa ocasião, ele vai contar aqui uma parábola. Jesus, ele disse que uma ovelha se desgarrou e se perdeu. O pastor, então, ele pega as 99, coloca no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele a encontra, ele curou as feridas, deu carinho, colocou nos ombros e ele foi para a sua casa com alegria, porque encontrou a ovelha perdida. É assim que acontece, meu amigo, no reino de Deus, quando um pecador se arrepende. Agora eu pergunto para você, ensina por aí que a salvação é pelas obras, ok? E nós vimos aqui que obras não salvam ninguém. As obras é um fruto da nossa salvação.
Eu pergunto para você, a ovelha que foi desgarrada e que estava perdida, o que ela fez para ser salva? Ela não fez nada. Simplesmente ela foi encontrada. Ela não fez nem nada. Apenas o bom pastor encontrou ela, curou ela e levou de volta. É assim que Deus quer fazer com você, meu amigo. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer a sua vida pecaminosa e aceitar a Cristo como teu Salvador. Vimos aqui, meu amigo, que Jesus Cristo, ele veio trazer essa salvação para nós. Deus, para cumprir a palavra lá em Gênesis capítulo 2, por causa da desobediência do homem, ele enviou o Filho. Ele enviou Jesus Cristo para trazer a salvação. Ele pagou o preço por nossos pecados. Ele pagou o preço por nossas transgressões. Eu e você estávamos condenados ao fogo do inferno. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E é esta vida eterna que Cristo quer te oferecer. Eu pergunto para você, meu amigo, você não precisa fazer nada. Você não precisa vender seu carro. Você não precisa vender sua casa. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa fazer uma única coisa: professar a tua fé em Cristo e aceitar o plano de Deus para a sua vida. E assim herdar a vida eterna, igual nós lemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 11. É esta vida que Cristo quer te oferecer. Uma vida de paz, uma vida de ânimo, uma vida de gozo. Deus quer tirar você desse sofrimento, meu amigo. Quem saiba, neste momento, eu estou falando para um amigo que se desviou. Você que se iludiu com pregadores, com pastores ou com denominações, não olhe para eles. Olha somente para Jesus, porque quem te redime é Jesus. Quem pagou o preço por você na cruz foi Jesus. Quem carregou a cruz foi Jesus. Quem levou 40 chibatadas nas costas foi Jesus. Foi Jesus que morreu por você. Não foi pastor, não foi líder nenhum que morreu pelo mundo. Quem morreu pelo mundo foi Jesus. Quem oferece a vida eterna para você não é líder, não é pastor, não é igreja, é Jesus. Eu não estou aqui pregando religião. Religião não salva ninguém. Placa de igreja também não salva ninguém. Líderes religiosos também não salvam ninguém. O que vai salvar é a graça de Deus, que foi manifestada em Cristo Jesus por intermédio da tua fé. Mas a partir do momento que você exercitá-la, será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso e aceitar esse plano que Deus tem para nós? Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão do pecado, a abrir mão das vaidades, a abrir mão das concupiscências? Porque o pecado é um empecilho, é uma barreira entre o Criador e a sua criatura. E o segredo para nós quebrarmos isso é aceitando Cristo como Salvador de nossas vidas. É aceitando este plano maravilhoso que Deus nos concede. Será que nós estamos dispostos, meu amigo, a fazer isso? Será que eu e você estamos dispostos a vestir a camisa do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de todas as coisas e professar a nossa fé diante de Deus, aceitando o Filho como nosso Salvador? Se você está disposto, meu amigo, então eu quero que você incline a tua cabeça, dobre os seus joelhos, aceite a Cristo e se arrependa dos seus erros. Porque Deus, Ele vai se alegrar. Ele é o teu pastor. Ele é o nosso pastor. Ele quer resgatar você, meu amigo, que se encaixa no perfil dessa ovelha perdida. Talvez você se perdeu, se iludiu. Talvez você está machucado. Jesus Cristo quer te curar.
Talvez você está abatido, Jesus Cristo quer te socorrer. Talvez você está aflito, Jesus Cristo ele quer te dar ânimo. Talvez você está se encaixando no perfil desta ovelha perdida, mas Ele é o teu pastor e Ele quer te salvar, Ele quer curar suas feridas, Ele quer colocar você no seu ombro e ainda enxugar as suas lágrimas e assim você desfrutar do gozo e das beneficências eternas que Jesus Cristo está te oferecendo. Aceita isso, meu amigo. Abre mão das vaidades e de todas as concupiscências. Aceita Jesus como teu Salvador. Se você quer fazer isso, eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Não importa a tua religião, ou o teu credo religioso, ou a tua denominação. Eu falo e repito, religião não salva ninguém. Igrejas também não salva. Placas também não salva. Líderes também não salva. O que salva é a pessoa bendita de Cristo. E hoje, Ele quer abraçar você. E eu quero encerrar aqui esse estudo. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 20. Palavra de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele bate na tua porta hoje. Então, abra hoje a porta do teu coração e deixa Jesus entrar, para ele fazer morada em sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, por nós estarmos estudando e assim compreendermos o grande plano da salvação que o Senhor nos trouxe por intermédio de seu Filho. E assim, através de Cristo, possamos herdar, Senhor, a vida eterna. Aquilo que Adão, meu Deus, perdeu, percebamos que Cristo o restituiu na sua morte. E a partir do momento em que este amigo te aceita e professa sua fé, nós confiamos, meu Deus, que a salvação está chegando para a vida dele. E assim também cremos neste maior benefício, neste maior dom que o Senhor nos dá, que é a vida eterna por intermédio de seu Filho. Abençoa cada vez mais. Assim te pedimos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus possa te abençoar e conduzir os seus passos. A você que aceitou a Cristo como teu Salvador, continua firme, continua neste propósito, meu amigo, que em breve, eu e você, nós vamos cantar o hino da vitória, não aqui, neste mundo de pecaminoção, mas sim no céu de glória, porque há um céu de glória esperando por nós, esperando por mim e por você. Continua firme nesse propósito e nessa decisão, e que Deus continua iluminando a sua vida. Como eu sempre digo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra de Deus ilumine a sua vida e que Deus abençoe, e até o nosso próximo estudo.